Mateus 25, do 1 ao 13. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para você. Vamos comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Só para dizer que o Pai querendo ter agradecido por essa palavra, a qual Deus vai nos advertir nesse momento de jogar, que possamos ter com a vida empregada nesta noite, que possamos ver mais uma vez capítulo da tua palavra e a tua mensagem, e que tu, Deus, em nossos corações para com o nosso Senhor. E assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. E para a gente chegar nesse capítulo 25, eu detalhei esse capítulo em 4 partes. E eu vou falar essas 4 partes para vocês. Mas para a gente chegar a esse tempo de Mateus 25, a gente precisa entender o que é que acontecia antes e o que o Senhor tinha pedido antes. No capítulo 20, o Senhor começa falando sobre a parábola do arado, onde ele chama o seu povo e diz: a ceifa é grande, nós precisamos de trabalhadores para vir para o arado trabalhar. Ele chama a sua igreja para vir trabalhar. Vocês vão entendendo aí, de capítulo a capítulo, para a gente chegar no 25 e vocês entenderem o porquê a gente está nesse 25. No capítulo 21, Jesus vai falar acerca de 2 filhos, onde ele chama esses 2 filhos, e um diz que vai para o trabalho, só que não comparece, não vai trabalhar. O outro diz que não vai, mas obedece ao pai e está lá no arado trabalhando. No 22, Jesus vai chamar toda a igreja, a questão do purificação. Ele vai tratar sobre os mandamentos do Senhor. E aí ele chega no 23, falando sobre a hipocrisia daqueles fariseus, a hipocrisia daquele povo que era fariseu, que falava de Jesus, mas que eram hipócritas. No 24, ele traz uma mensagem falando sobre os últimos tempos. Então ele vai dizer, nos últimos tempos você vai ver nação contra nação, você vai ver terremoto, você vai ver briga, pai contra filho, mãe contra filho. E no 25, ele chega convidando a sua igreja a vigiar. Então no começo a gente já tem Jesus chamando para o arado, Jesus falando aos fariseus sobre a hipocrisia deles, e falando para eles melhorar acerca disso. No 24, ele fala sobre os últimos tempos. E no 25, ele vai falar sobre o que a gente deve fazer nesses últimos tempos. E aí, só para que vocês entendam, Jesus ele vai trazer a parábola acerca de um casamento. Que ele fala que as 10 virgens estavam se preparando para se encontrar com o noivo. E no judaico, no casamento dos judeus, era uma celebração muito grande, né? E eles faziam aquela festa, o noivo ele pegava a noiva, ia junto para essa celebração, e essas virgens participavam dessa caminhada que o noivo fazia junto com a noiva. E essa parábola de hoje vai mostrar que é um pouco antes da crucificação de Jesus Cristo, essa parábola, e vai trazer para nós o que Jesus estava ensinando sobre os acontecimentos dos últimos tempos, e ele vai utilizar essa palavra para mostrar que todos precisam estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então,
o capítulo 25, nós iremos ver hoje que Deus ele faz uma comparação entre o casamento, utilizando as 10 virgens, e a sua igreja se preparar para a volta do Senhor. E aí eu vou pedir para o irmão Daniel ler do versículo 1 ao 4, e eu vou explicar para vocês o primeiro tópico que eu coloquei nesses versículos. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. Olha só, o primeiro tópico que eu coloquei para aí foi: haviam 10 virgens, mas nem todas estavam preparadas. E você precisa perceber algo, que as 10 foram chamadas para o casamento. Aí você diz assim, mas Deus ia chamar 5 que eram prudentes e 5 que não eram prudentes, 5 que eram insensatas. E aí a gente precisa entender um detalhe que havia em comum entre elas. Todas aguardavam o noivo. Todas as 10 virgens estavam à espera do noivo chegar. Todas elas possuíam lamparinas. Todas elas tinham lamparinas. Todas elas precisavam fazer parte da festa. E que todas também adormeceram. Apesar de a insensata, de algumas ser insensata e outras ser prudente, todas elas adormeceram. Mas existe algo diferente entre essas virgens. Existe algo que vai trazer a diferença de você ser um cristão prudente à espera do Senhor Jesus Cristo e ser um cristão insensato à espera do Senhor Jesus Cristo. Porque as 10 estavam esperando Jesus para o casamento. Mas apenas 5 estavam preparadas e 5 não. E trazendo para a vida da gente, a gente precisa entender o que são essas prudentes e o que são essas insensatas. Isso significa que a igreja do Senhor, ela também vai ter as insensatas. A palavra do Senhor vai dizer que existe joio e trigo. A palavra do Senhor vai dizer que muitos são chamados, mas pouco escolhido. E aí você me pergunta, tá, Diego? E o que são essas insensatas? O que são essas 5 virgens insensatas? Por que elas são insensatas? E aí eu detalhei alguns pontos que vai mostrar que elas são insensatas. Primeiro, as lâmpadas delas não tiveram azeite. E aí eu vou colocar um ponto interessante. Elas precisavam de azeite para continuar tocando aquele fogo e sair à noite com aquela lamparina. E trazendo para a vida da gente, o azeite representa o Espírito Santo de Deus e a palavra do Senhor. A gente já tem essa lamparina com a gente, mas a gente a cada dia tem que estar cultivando essa palavra, fazendo por onde manter o Espírito Santo aceso em nossas vidas. O segundo ponto dessa insensata é que elas pensavam apenas naquele momento presente. A gente está aqui à noite, eu tenho minha lamparina e o azeite que eu preciso é apenas para agora. Depois que eu adormecer, aí eu vejo se eu arrumo mais azeite ou não. A gente precisa se preocupar com o que a gente faz e com aquilo que o Espírito Santo vai pensar acerca daquilo que a gente faz. Quando a gente traz a palavra do Senhor para a gente, quando a gente cultiva a palavra do Senhor, quando a gente ora, quando a gente jejua, a gente não vai ser como aquela insensata. Elas pareciam ter apenas aparência de fé, mas não tinham fé. Elas frequentavam ambientes religiosos, elas estavam cultivando relacionamentos entre outras pessoas, elas deixavam tudo que era para aquele presente fazer naquela hora. Mas elas não estavam preparadas para a volta de Jesus Cristo. O insensato, ele não pensa no Espírito Santo. O insensato, ele não pensa em fazer por onde o Espírito Santo se manter dentro de si. A insensata, as 5 virgens insensatas, também foram chamadas assim como as 5 prudentes. Mas elas não estavam preparadas para a volta desse noivo. Mas o que faz a diferença e mostrar que você é o cristão prudente é que existem 5 pontos também diferentes dessas insensatas. As prudentes, elas se prepararam com aquele azeite. As prudentes levaram azeite para suas lâmpadas sobrando, caso acabasse.
Elas estavam preparadas para uma possível demora, porque a gente leu lá que Jesus demorou, o noivo demorou. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia em que Jesus Cristo vai voltar. Mas a gente tem que estar preparado para a volta de Cristo. As prudentes, elas demonstraram responsabilidade e vigilância. Elas tiveram uma fé genuína, elas manteram a comunhão com Deus e elas não viveram apenas de aparência religiosa. E trazendo para a gente, as prudentes é um exemplo principal que a nossa vida deve ser. Nós devemos nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Aí você diz assim, mas como é que eu me preparo para a volta de Jesus Cristo? O que é que eu devo fazer para, já que eu sei que Jesus vai voltar, a gente está num tema esse ano de evangelismo, um dos principais pontos é evangelismo. Se você é prudente, você primeiro toma essa palavra para si, você busca por onde? Ler a palavra do Senhor, orar, jejuar, e através disso você vai passar essa palavra para o próximo. Não queira ser como aquela insensata, mas você pode transformar essas pessoas que estão no mundo insensata em pessoas prudentes, através da palavra do Senhor. Esses pontos diferenciam se você é cristão ou se você é insensato. Não queira ser como aquelas 5 virgens insensatas. Procure a palavra do Senhor, procure a cada dia querer mais do Espírito Santo. Nem todos que parecem estar preparados realmente estão. A aparência religiosa não substitui um relacionamento verdadeiro com Deus. O azeite que simboliza o Espírito Santo, nós temos de graça. E quanto mais eu procuro viver na palavra do Senhor, e quanto mais eu procuro literalmente comer Bíblia, ler mais da Bíblia, entender mais o que é o Espírito Santo, mais ele se achega a nós, mais a gente é cheio do Espírito Santo. Mas existe uma segunda diferença, que vai estar entre o versículo 5. Lê aí, por favor, irmão Daniel. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com fome e alimento. E agora? São 5 prudentes e 5 insensatas. Todas as 10 estavam à espera do noivo, mas o noivo demorou. A gente não sabe dia nem hora que Jesus Cristo volta. Todo mundo, a maioria do pessoal diz assim, Jesus está demorando, Jesus demora. Mas e aí, se Jesus voltasse hoje, será que você estaria como aquela prudente preparada para a volta do Senhor Jesus Cristo? O atraso do noivo naquele momento mostrou que 5 não estavam preparados para a volta de Cristo. E quando veio o anúncio, aí vem o noivo. Olha a reação daquelas virgens que estavam lá. Leu do 6 ao 7 aí, por favor, irmão Daniel. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiu para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam o cordeiro. E aí vem o grito, aí vem o noivo. E eu imagino aquela cena das 5 virgens. E agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos sair para comprar mais azeite, enquanto as outras 5 estavam preparadas. Nós temos que ser cristãos que estão preparados, que estão firmados na palavra. Quando a gente procura ser prudente, e a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o azeite suficiente para quer o caminho que a gente prossiga, a gente tem um azeite suficiente, a gente tem o Espírito Santo na gente, a gente não se importa com a demora ou com a vinda rápida do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente sabe que quando Ele voltar, a gente vai estar preparado para subir. E essa é uma das aplicações muito importantes. Que esse momento de prova revela que existe dentro de nós algo que ainda deve ser mudado. Ninguém consegue sustentar a fé apenas pela experiência dos outros. É necessário ter uma vida espiritual própria. Quando a gente para e constrói o nosso relacionamento com Deus, talvez a gente não fique assustado com a volta do Senhor Jesus Cristo, como aquelas virgens ficaram. E é muito importante ter esse azeite, o Espírito Santo, aceso dentro da sua vida. Se você deixa ele aceso dentro da sua vida, se você deixa o Espírito Santo trabalhar e você fortalece o seu crescimento espiritual, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, Ele não vai olhar para você e vai dizer, não vos conheço. Ele vai dizer, eu lhe conheço, meu filho. Porque você está aceso na palavra do Senhor. Você está aceso naquilo que o Senhor quer. E aquelas virgens, as 5 insensatas, não estavam preparadas.
E fica aquela agonia, e agora o noivo chegou, o que é que eu devo fazer? Mas aí o Senhor vai preparar a entrada dele, e ele chega, e a reação daquelas 5 que estavam sem o azeite vai ser muito interessante. Olha o que é que elas falam aí, ó, versículo 8 a 9. As 5 insensatas olham para as prudentes que trouxeram lá os azeites dela e diz: dai-nos um pouquinho aí, enche aqui a lamparina da gente. Sabe o que quer dizer isso aí? A salvação, ela é individual. Todas as 10 foram chamadas, mas o propósito da salvação é você que tem que buscar por onde se ajeitar com o Senhor. As 10 foram chamadas, mas 5 não vigiaram antes, não tiveram essa vigilância de trazer aquele azeite. Isso significa que nós, por si mesmo, próprio, devemos buscar a palavra do Senhor. As virgens prudentes não puderam compartilhar o azeite. Isso nos ensina que há algo que são pessoais, há coisas que são pessoais. Ninguém pode orar por você, no sentido de que você deve também orar. Ninguém pode ter comunhão com Deus em seu lugar. Ninguém pode ser salvo pela fé da outra pessoa. A salvação, ela é individual. A busca pela santificação, ela é individual. O que mostrou que daquelas 10 virgens que foram chamadas para o casamento com o Senhor, elas precisavam entender que cada uma ia fazer por onde está com aquele azeite cheio. Não uma pedir da outra emprestado, não pedir ao outro. E assim é na nossa vida. A gente não deve colocar na vida da outra pessoa e dizer, ó, eu preciso que tu me ajude e tu vai ficar orando por mim. Eu não vou precisar orar não, viu? Tu vai ficar orando por mim, tu lê a palavra por mim. Não. A gente tem que fazer por onde ler a palavra do Senhor. A gente tem que fazer por onde buscar o nome do Senhor. Cada pessoa precisa desenvolver sua própria caminhada com Deus. É importante participar da igreja, ouvir pregações, receber ajuda espiritual, mas a preparação para encontrar Jesus é individual. É você e Deus. Essa preparação é você e Deus. E a gente entendeu do começo lá, ó, as 10 foram chamadas, 5 foram prudentes, 5 não foram. O noivo chegou, 5 não estavam preparadas. E a gente vem se encaminhando mais adiante. O que é que aconteceu? A porta se fechou. Versículo do 10 ao 12. E aí eu imagino a reação daquelas 5 que foram comprar. Chegando um tempo em que o Senhor chegava, o noivo chegou. E aí quando elas chegam, o noivo fecha a porta. E o que é que o noivo diz a elas, as insensatas? A verdade é que não vos conheço. E a gente tem que estar como prudente. Já imaginou essa cena, o Senhor Jesus chegando para nós, a volta dele e a gente está como essas insensatas? E o Senhor olhar para você e dizer, não vos conheço. É muito forte isso, minha gente. É muito forte, meus irmãos. A gente precisa estar dentro da palavra do Senhor. O Espírito Santo precisa estar aceso nos nossos corações. É necessário que a gente abra mão de algo. É necessário que a gente se arrependa de coração. É necessário que a gente entregue o nosso caminho direto para Deus. Porque a resposta que aquelas 5 ouviram foi, não vos conheço. E nós não queremos ouvir esse não vos conheço. Se você se mantém prudente diante do Senhor, porque você sabe que o Senhor o dia lhe escolheu, não se preocupe que na volta, quando ele chegar, ele vai dizer, filho meu, seja bem-vindo, bem-vindos de meu Pai. E essa é a frase que você deve querer escutar. E existe um tempo certo para decidir seguir a Cristo.
A porta ela não permanece aberta para sempre. Existe um tempo certo que você escolheu para seguir ao Senhor. E essa jornada você tem que trilhar e trilhar da maneira mais correta possível. A volta de Jesus vai ser repentina, assim como aquele noivo. Ele demorou, mas chegou. E quando ele chegou, ele encontrou 5 prudentes. E essas 5 prudentes estavam cheias do Espírito Santo. E essas 5 prudentes buscavam ao Senhor. E essas 5 prudentes oravam ao Senhor. E elas entraram com o Senhor para celebrar aquele casamento. E eu vou me encaminhando para o final, concluindo a mensagem. Para dizer a vocês que hoje a gente tratou sobre a vigilância. E como primeira aplicação eu quero trazer que aquelas 10 virgens, assim como toda a igreja, foram chamadas. Aquelas 10 virgens foram chamadas para um casamento, foram chamadas para se encontrar com o noivo Jesus Cristo. Mas apesar de as 10 ser chamadas, apenas 5 fizeram por onde estar com o Senhor. Apenas 5 foram prudentes. A primeira aplicação é que nós precisamos ser como aquelas prudentes. Nós precisamos buscar o nome do Senhor e se preparar para a volta dele. Será que você tem se preparado para a volta de Jesus Cristo? A palavra do Senhor vai dizer para a gente se preparar para quando ele voltar, ele nos encontrar ele nos encontrar santo, irrepreensíveis. Uma segunda aplicação que eu quero trazer para vocês é que Jesus nos chama a viver em constante preparação, em constante santificação. Santificação não significa dizer que você não tem pecado. Santificação significa dizer que a cada dia, dia após dia, hora após hora, apesar de você pecar, eu estava conversando com o pai esses dias e eu disse, sabe qual é a diferença do cristão? É que o mundano, ele peca e para ele foi mesmo que nada, né? Ele nem sente a diferença. A diferença do cristão é que quando ele faz isso, ele se arrepende. Ele sente aquele frio que ele sabe que ele errou e ele se arrepende. A santificação faz parte da nossa caminhada com Jesus Cristo. Não basta começar bem, é necessário permanecer até o fim com essa caminhada. É necessário permanecer com esse primeiro amor até o fim, até a volta de Jesus Cristo. E aí eu termino com 3 perguntas para vocês. Primeiro, será que a sua lamparina está acesa? Será que você tem acendido o Espírito Santo dentro da sua vida? Será que você tem buscado ao Senhor para que até a volta dele você esteja aí cheio do Espírito Santo de Deus? Será que eu tenho um azeite suficiente para essa volta de Jesus Cristo? Será que eu tenho evangelizado? Será que eu tenho buscado ao Senhor? E se Jesus voltasse hoje, eu estaria como as prudentes ou estaria como as insensatas? É algo que fica na mente da gente, mas que a cada dia o Senhor trabalha em nós aquilo que Ele quer, aquilo que nós devemos fazer de acordo com a palavra dEle. E é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Foi curto, mas eu espero que a palavra do Senhor alcance os seus corações, assim como o primeiro alcançou a mim. Tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Tá certo. Eu vou repetir a pergunta de Diego. Se Jesus, foi essa a pergunta porque Diego me disse qual era o texto que ele ia pregar nessa noite. Se Jesus voltasse e se Jesus chegasse lá naquela portinha ali, ó, abra a porta. Eu vim buscar a minha igreja. Será que você estaria entre as virgens prudentes? Ou será que você seria uma dessas virgens insensatas? Será que você ia ver os seus irmãos sendo levados para a glória e você ficando porque não foi sensato ou não foi sensata? Quando Mateus fala sobre a porta, ele também faz referência ao noivo, porque o noivo é Jesus. E essa porta também é Jesus.
E aí eu me lembrei da passagem do Antigo Testamento sobre Noé. Noé, aos 500 anos, foi chamado por Deus para construir o que mesmo? Uma arca. E durante 120 anos, Noé estava construindo aquela arca, juntando madeira, pregando madeira sobre madeira, tábua sobre tábua, tronco sobre tronco, e dizendo: olha, arrependam-se dos seus pecados, porque vai cair um dilúvio. Mas nunca tinha chovido na terra naquele momento. E Noé estava lá dizendo: ei, gente, o mundo vai se acabar, vai cair um dilúvio, se arrependam. E o texto vai dizer, Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, vai dizer que naquele momento as pessoas estavam se casando e dando-se em casamento. Em outras palavras, comprando e vendendo, se divertindo, indo para a farra, bebendo, fazendo tudo aquilo que uma pessoa insensata faz. E de repente, os animais entraram naquela arca. Noé, junto com a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras entraram na arca. E o que aconteceu com aquela arca? Tinha uma porta. E o que foi que aconteceu com essa porta? Se fechou. Quem estava do lado de dentro se salvou, foram prudentes. Mas aquela população, todo o restante da população do mundo que não creu, sabe o que aconteceu com esses insensatos? Morreram. Aquela arca, meus irmãos, era um tipo de Cristo que tem poder para salvar. E eu queria reforçar a pergunta de Diego nessa noite. Como é que está o seu coração nessa noite? Com sensatez, ou você está vivendo uma vida insensata diante de Deus? Eu disse para uma pessoa hoje, através do profeta Isaías, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque o nome dele enquanto ele ainda está perto e ele se permite ser achado. Sejamos sensatos, meus irmãos, e corramos para os braços de Jesus, porque a salvação só está nele. Não existe salvação no mundo. Esse prazer que o mundo tem trazido e enganado tantas pessoas vai fazer com que essas mesmas pessoas fiquem do lado de fora da porta e não vão entrar e não vão viver num gozo eterno na presença de Deus. Pense nisso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.